Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Psicopapos, que estreia hoje o seu primeiro episódio, após um longo período de preparação que começou a partir do trabalho da professora Monique Catarinose, na disciplina Psicologia Ética e Direitos Humanos, da Estácio de Sá, Angra dos Reis. Hoje nós vamos receber, nesse episódio de estreia, Pedro Paulo Bicalho, presidente do Conselho Federal de Psicologia do nosso país. E o tema não poderia ser melhor. Nós vamos trabalhar ética, direitos humanos e o papel dos conselhos de psicologia aqui no Brasil. Sejam os conselhos regionais, seja o Conselho Federal de Psicologia. É importante que você esteja conosco e estamos felizes por tê-los aqui. Roda a vinheta. Pedro Paulo Bicalho é graduado em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Psicologia Jurídica pela UERJ e fez o seu mestrado e o seu doutorado na UFRJ. Pedro, sei que você é uma pessoa muito concorrida, eu sei que o seu tempo é caro e também por isso eu te agradeço por estar aqui conosco. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Psicopapos. Obrigado, para mim é um grande orgulho poder não somente estar aqui, mas estar aqui estreando esse importante projeto da Universidade Estadual de Angra, que é o Psicopapos. Pedro, para a gente começar, é importante saber como que você iniciou a sua trajetória na psicologia. Você, a gente soube hoje e que você começou seu trabalho como meteorologista. Como meteorologista se tornou psicólogo e depois presidente do CNFP. Bom, primeiro eu fiz meteorologia e trabalhei durante 9 anos na Infraero, no aeroporto de Santos Dumont. E nesse período eu comecei a ser instrutor de treinamento de meteorologistas no Brasil. Me deparo com uma certa docência na empresa que eu trabalhava e acreditei na época que psicologia seria um bom instrumento para me ajudar a ser um melhor professor. Nessa época, então, resolvi fazer uma outra graduação, fiz psicologia, mas sem acreditar que eu pudesse um dia exercer a profissão de psicólogo, e aí fui parar na presidência do Conselho Federal de Psicologia. Após a minha graduação, eu passo no concurso público, me torno tenente, depois capitão psicólogo da Polícia Militar. Somente depois de alguns anos é que eu me torno professor de algumas universidades. Depois vou para a UFRJ, onde há 20 anos estou lá, hoje ocupando o lugar de professor titular, não somente na graduação, como no programa de pós-graduação em psicologia. Então, de uma forma mais rápida, assim, essa é a minha trajetória, e é uma trajetória de formação e de trabalho que foi articulada durante todo o tempo por uma presença na política de psicologia a partir dos conselhos de psicologia. Então, eu tive 2 gestões no Conselho Regional de Psicologia, depois fui o coordenador da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal, depois eu volto ao Conselho Regional como presidente e depois me torno presidente do Conselho Federal de Psicologia. Então, eu tenho na minha trajetória a presidência do Conselho Regional de Psicologia por uma gestão e a presidência do Conselho Federal de Psicologia também por uma gestão. Essa gestão que nós estamos hoje, né, e que vai até o final do ano de 2025. Dezembro de 2025. Exato. E bacana saber que você passou por tantos lugares, sempre permeado por promoção das humanidades, promoção de políticas públicas. Eu dei uma breve pesquisada no currículo do Pedro e eu percebi que você tem, além desse viés das políticas públicas, você também teve um trabalho na sua formação, e isso fica claro ali nos seus TCCs de graduação, nos seus trabalhos de conclusão do mestrado, do doutorado, com segurança pública. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, inclusive dos temas dos seus trabalhos, que são muito interessantes. Segurança pública, carnaval também é um tema caro ao Pedro, e isso está também nos trabalhos. Fala um pouquinho disso para a gente. Temas assim, aparentemente tão diferentes, trabalhados em mais de um trabalho. Quando eu analiso, por exemplo, o que foi meu trabalho de conclusão de curso, a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, aparentemente são temas muito diversos.
mas eu sempre soube qual é o fio condutor de toda a minha formação, que é a luta pela liberdade. Durante a minha graduação, eu fiz graduação nos anos 90, época em que nós estávamos lutando por uma lei no Brasil que pudesse construir as políticas de saúde mental brasileiras como políticas antimanicomiais. A Lei 10.216 ela só acontece depois disso. E durante a minha graduação eu acreditava que para que essa lei fosse aprovada, para que o país de verdade tivesse políticas antimanicomiais, era necessário primeiro convencer a população. Era preciso a população precisava saber por qual razão nós acreditávamos que o melhor para o país seria uma sociedade sem manicômios. E como eu venho numa trajetória de carnaval, eu fui durante 15 anos comissão de frente da escola de samba, que inclusive eu torço, que é o Nilson do Viradouro, faço a minha graduação em psicologia toda nesse período em que eu sou comissão de frente, e eu termino a minha graduação com um TCC, em que eu articulo luta antimanicomial com escola de samba, acreditando que um enredo de escola de samba ele poderia falar sobre a luta antimanicomial para que, então, a população pudesse entender do que se tratava essa grande ousadia que era pensar uma sociedade sem manicômios. Curiosamente, meu TCC ele foi defendido nos anos 90, e 2024, muitos anos depois, eu já como presidente do Conselho Federal de Psicologia, uma escola de samba, homenageei a Anísia Silveira. Eu tenho uma participação intensa na construção desse enredo e no diálogo com a comunidade do Arranco do Engenho de Dentro, que é a escola de samba, sobre isso. Sou homenageado, venho desfilando no último carro da escola e me dou conta, naquele desfile, que ali era, depois de quase 30 anos, a realização do meu trabalho sobre conclusão de curso. O meu mestrado ele é a continuação disso, então eu continuo trabalhando com essa discussão sobre saúde mental em articulação com o carnaval. Aí eu passo, né, no concurso público da polícia, e o meu doutorado já é sobre política de segurança pública. Eu trabalho exatamente com a construção da abordagem policial a partir de uma perspectiva de direitos humanos, o que era uma grande ousadia para o policial militar. Sim. Pensar como que a chamada fundada suspeita, que é um atributo do poder de polícia, como é que nós podemos suspeitar de alguém e fazer dessa suspeição um articulador de políticas de direitos humanos. Portanto, o que eu queria fazer é que os policiais questionassem o ato de produzir a tal fundada suspeita. Então, o meu doutorado foi sobre isso, termino meu doutorado e 2 meses depois eu passo no concurso público para a UFRJ, onde eu sou professor de criminologia desde então. Importante. Sobre o carnaval, nós poderíamos fazer um podcast só desse tema, que é uma coisa que me empolga bastante. Mas vamos nos manter no foco aqui, falar de psicologia, a parte mais séria desse papo. Mas carnaval é muito sério, viu? É sério? É muito sério. Mas tem um tempero que a gente, nesse momento, embora seja maravilhoso, a gente deva... Vamos lá. Dentro do contexto da psicologia como profissão, o nosso país ele é conhecido por ter o maior número de psicólogos em todo o globo. São mais de 540 mil registros de psicólogos. E também nós temos muitos cursos de psicologia, são mais de 1.200 cursos de psicologia no país hoje. Como que o CFP hoje lida e como trabalha essa organização dessa, como você disse mais cedo, dessa pluridiversidade da psicologia, tanto na graduação quanto no contexto profissional? Importante dizer que os conselhos profissionais, né, hoje nós temos no Brasil 32 profissões regulamentadas que possuem conselhos profissionais. São 88 profissões regulamentadas no Brasil, a psicologia é mais 87, mas dessas 88, só 32 possuem conselhos. Portanto, é uma grande conquista da nossa profissão ser uma dessas 32, e a gente fez isso, a gente lutou para que a gente tivesse conselhos profissionais, porque a gente entendeu na época que era necessário para que a psicologia se desenvolvesse no Brasil, que nós tivéssemos um contínuo processo de regulamentação.
A gente acreditou que somente ter a lei de regulamentação não bastava. Era preciso ter resoluções para balizar eticamente o limite da nossa atuação. Os conselhos profissionais, eles são autarquias, e como autarquias, eles servem para defender a população brasileira de um possível mau exercício da profissão. Mas como é que você qualifica o que é bom ou mau exercício? Através de limites éticos. Os limites éticos são dados pelas resoluções. Então, os conselhos profissionais, eles servem para isso, né, para organizar a profissão, mas eles não fazem isso de forma autônoma e solitária. A psicologia brasileira, ela se divide em 3 grandes blocos de organização. O primeiro deles são os conselhos profissionais. Nesse momento, nós temos o Conselho Federal e mais 24 conselhos regionais. Mas nós também temos as instituições de luta sindical, que são os sindicatos estaduais e a FENAPSE, que é a Federação Nacional de Psicólogos, a instituição que organiza o mundo sindical. E nós temos as entidades científicas da psicologia, que são hoje 28 entidades nacionais. Esses três grandes blocos organizam a psicologia brasileira e produzem articulações o tempo todo. Então, por exemplo, sobre formação, né? Uma das nossas 28 entidades é a ABEP, Associação Brasileira de Ensino da Psicologia. Nada sobre formação é feito sem a ABEP. Como nada sobre psicologia social é feito sem a Abraxo. Nada sobre avaliação psicológica é feito sem o IBAP. Nada sobre psicologia do esporte é feito sem a Abrapes. Então, ocupar o lugar de presidente do Conselho Federal de Psicologia significa conseguir produzir diálogo entre todas essas instituições, o que é talvez o mais rico dessa história toda, né? É o fato de que a psicologia ela não se faz com uma instituição só. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma grande conquista na psicologia brasileira, que é o fato de que, a partir de um decreto presidencial, a psicologia passa a ser, com mais 4 outras profissões, as únicas formações que não podem acontecer 100% à distância. Foi uma grande conquista. Hoje, são 1.409 cursos de graduação em psicologia. Formamos cerca de 40 mil novos profissionais em psicologia por ano. Defender essa formação de forma presencial é exatamente entender que a psicologia ela possui uma especificidade, que é da relação humana, não pode ser mediada por uma máquina. Defender isso é defender a formação, mas isso não é feito somente pelo Conselho Federal. Por exemplo, nessa discussão, nós estivemos o tempo todo com a ABEP e quando a gente comemora, né, o fato da psicologia ser um desses 5 cursos, é uma comemoração de muitas instituições. Então, o Conselho Federal, muitas vezes, é essa instituição que articula e organiza as lutas, né? Por exemplo, nesse momento, uma das grandes lutas é a luta por uma lei que regulamente a psicoterapia no Brasil. Isso não é feito sem a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicoterapia. Não é feito sem o Conselho Nacional de Saúde. Aliás, essa é a primeira vez na história da saúde do Brasil que a presidenta do CNS é uma psicóloga, né? Durante muitos anos, nós estivemos na periferia dos conselhos de saúde, mas dessa vez, pela primeira vez, temos Fernanda Magano, presidenta do CNS, uma psicóloga, e nos orgulha muito o fato de estarmos presidindo uma instituição como essa. É importante essa vitória do curso de psicologia, junto lá com direito, medicina, enfermagem, odonto, ser 100% presencial, por conta do caráter prático da nossa profissão. Exato. E que necessita, de fato, desse contato diário ali com professores na modalidade presencial. Aliás, esse é um dos grandes argumentos, Fabrício. Quando o MEC nos reconhece como profissão que não poderia ser 100% online, é porque a psicologia no Brasil ela possui uma carga horária muito grande de atividades práticas. São 25% no mínimo, né? As nossas diretrizes curriculares nacionais, as DCMs, apontam que pelo menos 15% da formação de um aluno deva ser feito em estágio supervisionado e pelo menos 10% em extensão universitária. Portanto, são 25% de atividades práticas. É um dos cursos com maior percentual de atividades práticas de psicologia. Esse é um dos grandes argumentos por qual razão não podemos... um curso que 1/4 dele é feito de forma prática,
ele não pode ser um curso 100% à distância. Perfeito. E falando de formação, eu pesquisando para esse trabalho, para essa nossa conversa, você tem uma fala muito importante que me impactou de alguma maneira, a respeito da evolução da nossa profissão, desde a formação até a aplicação eminentemente clínica no início. E você disse, em certa feita, que se alguém, quando a profissão da psicologia começou, lá em 1962, estivesse aqui hoje, presente, e não reconheceria a psicologia de lá com a psicologia que hoje nós praticamos a partir dessa evolução. Queria que você falasse um pouco para nós sobre a evolução da psicologia enquanto graduação e profissão. João Goulart, né, que foi o presidente que assinou a Lei 4.119, provavelmente ele não reconheceria a profissão que ele mesmo regulamentou por lei. A profissão no Brasil ela se modifica, sobretudo, a partir dos anos 80, né? Um período de redemocratização do país, um período em que o país ele passa a olhar para as políticas públicas como uma grande proposta de mudança, de transformação do país. E a psicologia reconhece aquele momento, nos anos 80, esse momento de estar junto na própria reconstrução do país. Não é por acaso que eu falei, né, hoje são 28 entidades nacionais da psicologia, a mais antiga de todas é a ABRAPS, Associação Brasileira de Psicologia Social, fundada em 1980. Exatamente esse momento que marca as grandes transformações da psicologia. E, curiosamente, a gente começa a lutar por políticas públicas, pela presença da psicologia nas políticas públicas, ao mesmo tempo que a gente começa a lutar pelas políticas antimanicomiais de saúde mental. O encontro desses dois movimentos, naquele momento histórico de produção e construção do SUS, vai produzindo uma atmosfera favorável à psicologia e que ela começa a deixar de ser uma profissão eminentemente liberal para ser também uma profissão em políticas públicas. Temos dados que nos dizem sobre isso de uma forma irrefutável. Hoje, nós temos 57% de psicólogas e psicólogos que exercem a profissão no Brasil como trabalhadores e trabalhadoras das políticas públicas. 57%. Numa profissão de mais de 500 mil, imagina que pelo menos, mais ou menos 300 mil psicólogos no Brasil estão atuando diretamente nas mais diversas políticas públicas. No SUS, no SUAS, nas políticas de justiça, nas políticas de trabalho, nas políticas de educação. Aliás, educação, tivemos uma grande conquista há pouco tempo, em 2019, quando conseguimos aprovar a Lei 13.935, que aprovou a presença de profissionais de psicologia e serviço social obrigatoriamente na educação básica brasileira. Hoje, nós estamos no processo de implementação dessa lei e, portanto, de um crescimento exponencial dessa grande área importante para nós, que é a psicologia escolar. Né? Então, a gente vê isso modificando, a gente vê a psicologia ocupando os lugares de políticas públicas e, portanto, a gente vê a psicologia, de fato, ocupando o lugar de transformação da desigualdade do Brasil. Né? Para nós foi uma grande oportunidade. Primeiro, porque cresce a possibilidade de atuação profissional, que antes era restrita a uma ou outra área. Hoje nós temos muitas áreas, inclusive áreas que a gente pouco estuda na graduação, por exemplo, psicologia do trânsito. Ainda é muito pouco estudado na graduação. Hoje nós temos 29 mil profissionais de psicologia do trânsito no Brasil. Psicologia do esporte, que ainda é pouco estudada na graduação. Hoje nós temos uma grande associação, a ABRAPESP, a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que vem a cada grande competição de esporte mundial, vem lembrando para nós a importância da psicologia. As Olimpíadas foram um grande exemplo disso. Aliás, Rebeca Andrade, grande medalhista da ginástica olímpica, é hoje uma estudante de psicologia, inclusive da Estácio de Sá. Sim. Né? Então, assim, essa psicologia, até então estritamente liberal, o que eu falo? O que eu quero dizer com isso? Um aluno de psicologia, ele se formava e a única oportunidade que ele tinha era de montar o seu negócio, o seu consultório.
Seu consultório era o seu negócio. Ele não tinha outra possibilidade. Hoje, a atuação em consultórios continua mais forte do que nunca, mas ela não é mais a única. Inclusive, o mesmo psicólogo que está lá no seu consultório, né, que está lá no seu consultório, tem duplo sentido hoje. Estar no seu consultório pode ser estar na sua casa, em função das regulações que foram feitas em relação à psicoterapia, que pode ser exercida de forma online. Mas o fato é que hoje esse psicólogo no Brasil, ele não tem mais um caminho único, né? Ele tem uma variedade de possibilidades de atuação, e isso só aconteceu porque a psicologia se transformou. Foi uma evolução gradativa que nos trouxe até todas essas possibilidades, esse leque de possibilidades que nós temos hoje. E ainda falando sobre essa evolução, a partir da pandemia de Covid-19 em 2020, nós vimos a psicologia crescer enquanto necessidade de saúde mesmo pública para a população. E você teve um papel importante junto do CRP, do CFP, na implementação dos atendimentos online. Você também teve algo que eu achei muito bacana, foi aquele momento em que vocês colocaram o Cristo Redentor Azul, Rio de Janeiro, sublinhando a importância do profissional psicólogo naquele período terrível de pandemia. Como foi para você acompanhar, a partir de uma dor, de um problema, o crescimento da nossa profissão, e como foi regulamentar, implementar algo que até então não era tão necessário e hoje se tornou uma plataforma muito importante da atuação da nossa profissão? A Resolução 11 de 2018, né, que foi a primeira resolução que autorizou o trabalho online, né, não somente em psicoterapia, mas o psicólogo e a psicóloga do Brasil passaram a poder atuar de forma online, em qualquer psicologia que esteja atuando. Essa resolução ela é pioneira entre todas as profissões de saúde. Nós somos a primeira profissão que possui uma resolução como essa, mas também somos a única profissão de saúde que entra na pandemia com essa mesma resolução. Eu não tenho a menor dúvida de que a existência dessa resolução ela potencializou o cuidado em saúde mental durante a pandemia. Temos dados irrefutáveis sobre isso. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, aponta que o crescimento da procura por psicoterapia conduzida por psicólogos cresce no Brasil 208% a partir da pandemia. Isso é explicado por vários motivos, mas um deles é a visibilidade que nós demos à importância do profissional de psicologia. O Cristo Azul foi um grande exemplo disso, né? Nós iluminamos o Cristo Azul, mas o mais importante foi a mídia que foi produzida por conta disso. Eu vi você dizer que nunca deu tanta entrevista num dia só. Nunca, num dia só. 27 de agosto de 2020, nunca esquecerei desse dia. Eram 58 anos da regulamentação da profissão. Eu amanheci, né, no primeiro jornal da manhã e passei o dia falando de psicologia, mas talvez o que mais tenha chamado a atenção não era exatamente porque era o dia do psicólogo, mas é porque naquele dia o Cristo estaria azul para homenagear a psicologia brasileira. Isso vai produzindo uma marca na população, isso vai fazendo com que a população se dê conta da importância desse profissional, e hoje nós colhemos muitos frutos sobre isso, né? Talvez o maior deles, e foi uma grande conquista, foi o fato de que em 2022 a ANS libera as sessões de psicoterapia em planos de saúde de forma ilimitada. Eu tenho uma participação grande nisso, né? Porque a ANS, essa agência nacional, ela fica no Rio de Janeiro, né? Ali entre a Lapa e a Glória, né? Ali fica a ANS. E durante muitos anos, o Conselho Federal de Psicologia sempre solicitou que um conselheiro do Rio de Janeiro tivesse aquele assento representando o Conselho Federal na ANS, né? Porque era importante, era estratégico que seja alguém do Rio de Janeiro, porque para participar das reuniões, estar junto. E eu, por muito tempo, eu fui essa pessoa, né? Mesmo não estando na gestão do CFP, mesmo eu como presidente do CRP do Rio, eu representava o CFP na ANS. Então eu vi exatamente o modo como a própria ANS ela foi entendendo esse lugar da psicologia, e eu acho que hoje nós colhemos os frutos disso. E não tenho dúvida de que somos a maior psicologia do mundo também, porque essa maior psicologia do mundo ela é respeitada e ela tem lugar de trabalho. Isso é o mais importante.
Hoje nós temos muitos estudantes de psicologia no Brasil. Imagine que são 1.409 cursos. Multiplica isso por alguns números, dá cerca de 100 mil estudantes de psicologia, né, nesse momento. Eu acho que até mais. Estou subnotificando esse número. Por que tem tantos estudantes de psicologia? Porque eles entendem que é possível fazer psicologia e exercer a psicologia. Se a psicologia fosse só uma profissão para estudar psicologia, talvez a gente não tivesse hoje com essa quantidade de procura. Talvez hoje nós não tivéssemos com a linha de corte do Enem tão próxima da medicina. Né? O que faz esse crescimento é quando a população brasileira olha para a profissão e entende que esta profissão ela é também uma oportunidade de trabalho. Né? E isso foi muito importante na psicologia brasileira. Importante e necessário. Exato. Ainda sobre essa questão da psicologia atingir a todos e do crescimento, você foi responsável também por algo que a gente pode chamar de uma interiorização da psicologia, através de representantes do Conselho Federal, do Conselho Regional, em cidades de interior. Porque a psicologia, à medida que ela cresce, não cresce mais somente para os grandes centros urbanos, como outrora lá na década de 60, Rio de Janeiro, São Paulo. Como que o CRP vê isso, essa interiorização, trazer o psicólogo para cidades mais distantes de grandes centros urbanos? Isso é muito importante, porque a população brasileira não está alocada nos grandes centros urbanos somente. Nós temos hoje 5.568 municípios. 27 deles são capitais. Se são 27 capitais e 5.568 municípios, a grande maioria dos municípios não são capitais do estado. E com a política do SUAS, interioriza o exercício profissional, e hoje, com a lei que nos diz da necessidade de presença da psicologia na educação básica, sem dúvida alguma, o lugar para que o psicólogo e a psicóloga trabalhem não é mais somente nesses grandes centros. Então é importante que também existam formação fora desses grandes centros. É muito importante que a gente estude psicologia a partir do nosso território de atuação. A psicologia que é ensinada em Angra dos Reis não pode ser a mesma ensinada na capital Rio de Janeiro. Porque existem especificidades deste território que só fazem sentido neste território. E se a gente quer atuar nesse território, a gente precisa conhecer essas especificidades, conhecer para poder, inclusive, transformar essas mesmas especificidades. Então, eu entendo que o processo de interiorização é um processo de grande oportunidade da psicologia se transformar e poder dialogar com a população brasileira que está efetivamente nos municípios que não são capitais. Perfeito. A atuação dos conselhos se dá muito através da emissão de resoluções. E eu queria que você citasse para nós as principais resoluções que você trabalhou enquanto presidente do CFP, também resoluções enquanto presidente do CRP, do Conselho Regional. Se destacasse para nós aqui, a gente conversou um pouco antes sobre aquelas relativas a estágio, a laicidade da psicologia no nosso país, cuidado com população intersexo, a obrigatoriedade de que os concursos públicos contem com avaliações psicológicas. Queria que você dissesse para nós um pouco a respeito desse seu trabalho, quando a caneta dá resoluções que regulamentam e regularizam e fiscalizam também o nosso trabalho de psicólogos. Eu acho que é importante dizer que as resoluções elas são assinadas pelos presidentes dos conselhos federais. Né? Os conselhos regionais eles não emitem resolução, né? Somente o Conselho Federal. Não existe resolução regional. Todas são válidas para o território nacional. E eu fui o 19º presidente do Conselho Federal. Portanto, 19 presidentes assinaram as mais diversas resoluções. Eu tenho muito orgulho de algumas delas que foram assinadas por mim, que tem meu nome, né, no final da resolução. Uma delas, você falou, a resolução sobre laicidade. Ela é uma resolução importante, inclusive porque ela já foi judicializada. Hoje, nós temos uma ação no Supremo Tribunal Federal para que essa resolução ela deixe de existir. Ela foi movida por um partido político em conjunto com uma instituição religiosa
Bravamente nós lutamos contra isso e hoje nós temos um cenário muito favorável. Hoje, o ministro do STF, que é relator desse processo, é o ministro Alexandre de Moraes, e a AGU, a Advocacia Geral da União, e a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, já deram pareceres favoráveis à psicologia. Então, é a manutenção da Resolução 7 de 2023, é a resolução que afirma o caráter laico da psicologia. A laicidade significa o respeito a toda e qualquer modo de profissão de fé. Isso não significa que o psicólogo não pode professar uma fé. Significa que, ao professar uma fé, ele não pode transformar a sua atuação profissional a partir dos preceitos e dos dogmas daquela fé. Isso é a laicidade. E foram muitas outras, como você mesmo citou, a resolução de estágio. Nós não tínhamos, incrivelmente, nós não tínhamos uma resolução que dissesse sobre como deveria acontecer o estágio profissional, apesar da importância que nós sabemos que existe o estágio profissional. Uma resolução sobre a população intersexo também não tínhamos. Resoluções anticapacitistas que foram super importantes. Então, as resoluções elas servem para produzir um limite ético à profissão. E, curiosamente, eu queria contar uma história. Em 2017, eu fui muito presente nas lutas contra a tentativa de acabar com uma das resoluções, a 0199, a resolução que proíbe as chamadas terapias de conversão para pessoas LGBTQIA+. Você falou muito disso no país e fora do país. Muito, muito mesmo. Eu já dei muitas entrevistas sobre esse tema e já falei sobre isso em muitos lugares fora do país. Eu estive em Praga recentemente, eu fiz a conferência de abertura do 33º Congresso Internacional da Psicologia. Fui o primeiro latino-americano a fazer a abertura daquele congresso e falei exatamente sobre os 25 anos dessa resolução. Importante, eu estava na República Tcheca, um país vizinho à Hungria. Hungria é um país reconhecido como um país que não possui nenhum tipo de direitos para essa população. Então, estar lá no leste europeu falando desse tema, para mim, foi um orgulho muito grande poder estar lá. Mas voltando à época de 2017, eu fui entrevistado no Fantástico pela saudosa Glória Maria. E ela me fez uma pergunta curiosíssima, assim, no final. Eu dei a entrevista toda falando da importância daquela resolução. E aí, no final, ela faz a seguinte pergunta: professor, se o senhor fosse o presidente do Conselho Federal de Psicologia, qual seria a próxima resolução que o senhor assinaria? Eu falei, olha, mas eu não sou o presidente do Conselho Federal, e mesmo se eu fosse o presidente do Conselho Federal, a construção de uma resolução ela demanda um grande debate público. Não é simplesmente assim, eu sonho com uma resolução, vou lá, escrevo e assino. Porque tem todo um processo de debate público até uma resolução ser assinada, mesmo a resolução tendo o nome de um presidente, o processo é sempre muito coletivo. E aí eu disse isso para ela, ok, professor, mas se o senhor fosse o presidente e tivesse esse poder, qual seria a resolução? Pensei, olha, acho que não vou conseguir sair dessa pergunta. E eu respondi para a Glória Maria, olha, se eu fosse presidente do CFP sem ser, acabei sendo depois, E se eu tivesse esse poder sem ter, eu assinaria uma resolução revogando todas as resoluções. Pessoas como assim, o senhor acabou de dizer a importância da 0199. Eu falei, pois é, mas nesse mundo hipotético, eu seria um presidente sem ser, tivesse poder sem ter, nesse mundo hipotético eu revogaria as resoluções porque a formação de psicólogos e psicólogos já daria conta. Nesse mundo hipotético, nós não precisaríamos de uma resolução antirracista, porque a formação já seria o suficiente para dizer para nós que nós não podemos, na nossa prática profissional, conduzir a nossa prática através do racismo. Nós não precisaríamos da resolução intersexo que eu assinei, que já seria suficiente pela formação, o entendimento de como nós devemos lidar com situações de genitália ambígua. Ou não precisaríamos da resolução de laicidade, porque é óbvio e nítido para nós que a ciência ela é laica. Mas exatamente porque não é nítido, exatamente porque ainda existem práticas profissionais que aviltam direitos, nós precisamos das resoluções. Eu tenho uma certa ambiguidade, por exemplo, em relação à resolução 18/2002, a resolução que afirma que nós não podemos ser racistas. Ou uma ambiguidade em relação a 1 de 2018, que é a resolução que fala que nós não podemos ser transfóbicos.
A minha ambiguidade é que eu tenho um profundo orgulho por termos uma profissão que se posiciona contra o racismo e contra a transfobia. Mas a minha ambiguidade é porque que pena que a gente precisa de uma resolução para dizer isso. Nesses meus últimos 3 anos, uma das minhas tarefas como presidente do CFP é de presidir julgamentos éticos em segunda instância, né? Todo o processo ético começa no Conselho Regional, ele é julgado no Conselho Regional e só vai para a segunda instância, no Conselho Federal, em 2 casos. Ou porque uma das partes não concorda com o julgamento do Conselho Regional, ou quando é caso de cassação. Portanto, toda a cassação é julgada de novo no Conselho Federal, e por conta disso, do lugar de presidente do Conselho Federal, eu julguei muitos processos de cassação. Muitos. Eram mais ou menos 8 por mês, 8 cassações por mês, e eu me deparei com histórias de violação de direitos das mais absurdas, conduzidas por psicólogos e psicólogos, o que me faz lembrar que aquela minha resposta à Glória Maria é uma resposta ainda extremamente impossível de ser executada. Nós precisamos das resoluções. Ainda com elas existem essas dificuldades, ainda mais. Imagina se não existisse. Mas por termos elas, nós podemos fazer esse debate e podemos posicionar a psicologia brasileira na nossa sociedade. Como você vê hoje, o senhor vê hoje, qual é a posição da psicologia na nossa sociedade hoje? Numa sociedade que, invariavelmente, infelizmente, tem sido assolada por desinformação, por fake news, por interesses escusos que acabam atrapalhando, inclusive, a própria atuação da psicologia. A psicologia é uma grande ciência de enfrentamento aos 3 grandes pilares do fascismo, que é a circulação das verdades que não são comprometidas com a verdade, isso que a gente chama de fake news, com a proliferação dos discursos de ódio e com uma cultura punitivista que tende a acreditar que as relações humanas devem ser baseadas pela punição. São os 3 grandes pilares do fascismo e eu acredito que a psicologia ela tem produzido muitos argumentos e elementos para o enfrentamento a isso. A psicologia brasileira ela é muito respeitada no mundo, né? E não somente por conta do seu tamanho, mas por conta da sua história e por conta do modo como ela se posiciona nesse país. Não são poucas as resoluções do Conselho Federal de Psicologia do Brasil que foram inspiração para diversas outras resoluções em vários outros lugares. Eu tenho uma história incrível, né? Em 2019, eu participei de uma sessão do Senado Federal em que eu e uma outra psicóloga, então psicóloga, debatemos as chamadas terapias de conversão. A outra psicóloga, que não é mais psicóloga, foi cassada, era uma psicóloga que defendia a chamada cura gay, inclusive foi candidata a presidente da CFP em 2019. Mas o fato é que a gente debateu isso no Senado, isso foi televisionado, isso virou um debate público. Aliás, eu queria dizer para você que está nos assistindo, se quiser conhecer esse debate, é só colocar Bicalho, Justino, Senado, no Google. Acha fácil esse debate. Esse debate ele foi visto por muita gente. Por muita gente. Em 2021, um dia me liga, né? Atendi o telefone, vários números de telefone, percebi que era uma ligação internacional, atendi, era uma pessoa falando, olha, aqui é do gabinete da vice-presidenta Kamala Harris. Era a época que o Joe Biden tinha acabado de ganhar as eleições, ele estava no processo de transição dos Estados Unidos. A gente viu o seu debate, era uma brasileira, que trabalha na Casa Branca, e a Kamala Harris gostaria muito de fazer uma discussão sobre regulação das terapias de conversão e gostaria de te convidar para esse debate. Bom, foi para os Estados Unidos, né? Foi convidado pela vice-presidente dos Estados Unidos, participei de um debate na Casa Branca com ela, né? E sinto muito o fato dela não ser hoje a presidenta dos Estados Unidos. Certamente nós teríamos uma outra história na relação com o Brasil. Mas o que eu quero dizer com isso é que um vídeo, que era o debate que aconteceu no Senado Federal, ele serviu para inspirar as políticas estadunidenses sobre terapia de conversão,
a convite da então vice-presidenta eleita. É para a gente entender qual é o nosso tamanho, né? O tamanho da psicologia brasileira, ele é um tamanho tão grande, que faz com que a gente, a gente seja posicionado no mundo sobre isso, né? E um presidente do CFP, ele tem esse lugar também, de representar a psicologia brasileira, né? Nesses meus 3 anos, eu participei de coisas incríveis. Por exemplo, eu vivi a psicologia brasileira pela primeira vez representando o Brasil na Assembleia Mundial da Saúde. A Assembleia de 2024 aconteceu na sede da ONU. Ela teve 15 representantes do Brasil na Assembleia Mundial da Saúde. Um deles fui eu, que representava ali a psicologia brasileira. E conseguimos aprovar resoluções incríveis. Por exemplo, aprovamos uma resolução em articulação Brasil e Ucrânia. Nós aprovamos uma resolução que, em caso de emergências e desastres, em casos de emergências humanitárias, o cuidado em saúde mental deve ser prioridade de investimentos. Essa é uma resolução assinada para a saúde do mundo. É o fato de que a saúde mental se torna prioridade de investimentos em caso de emergências e desastres. Talvez, se a gente não estivesse lá, não teria sido possível aprovar essa resolução. E o que faz com que o Brasil escolha, entre os seus 15 representantes, o presidente do Conselho Federal de Psicologia? Porque ali eu não era eu, né? Eu não era o Pedro. Eu era o representante da psicologia do Brasil. O que faz com que isso aconteça? É o nosso tamanho e é a nossa importância. É o que faz com que a gente viaje e seja recebido pelos presidentes, né? É o reconhecimento da importância dessa profissão no país. O CRP teve em Angra dos Reis trabalhando em virtude da resolução sobre desastres aqui. Então, assim, eu estou muito feliz de imaginar e de saber que a nossa psicologia é tão bem representada tanto em grandes instâncias, países do estrangeiro, e também aqui em Angra, por exemplo, quando vocês estiveram aqui por conta de riscos de desastres, as resoluções que tratam disso. Você também tem um grande trabalho na América Latina como um todo, e vai me faltar agora o dado exato, mas você contou uma história de sua atuação junto ao parlamento, ao Congresso de algum desses países que não tinha determinada regulamentação. Você foi convidado. Peru. Eu tinha anotado certo, olha. Eu não confio em mim. Vê se está focando. E conta para nós como é que foi isso. Tanto você fala também sobre essa atuação na América como um todo, papel da nossa psicologia, que é diferente. Também já vi você dizendo isso, que quando vai a determinados congressos, você fica muito mais próximo da psicologia aqui da América, ou das Américas, do que propriamente da psicologia europeia, que é o berço da psicologia, né? De onde nós viemos enquanto ciência. Conta para nós essa experiência aí com o Peru, no país, a respeito do parlamento, e a diferença que existe entre a psicologia no nosso país e na Europa, por exemplo. Uma das coisas mais interessantes de ser presidente do Conselho Federal de Psicologia é que eu tenho um grupo de WhatsApp com presidentes dos conselhos de psicologia do mundo inteiro. Isso, obviamente, é uma grande oportunidade de articulação. Ano passado, o parlamento peruano estava votando uma nova lei de saúde mental. E nessa lei de saúde mental, o Congresso do Peru estava excluindo a psicologia como profissão de saúde mental. Um grande retrocesso. Né? A nossa lei de saúde mental ela é um grande orgulho para nós. Primeiro, porque ela posiciona a saúde mental a partir do paradigma antimanicomial. E segundo, porque ela não exclui de modo algum a psicologia. Aliás, a gente cresceu muito por conta da promulgação dessa lei, que já tem mais de 20 anos, foi em 2001. Mas isso não é o mesmo que acontece nos outros países. Então, isso estava acontecendo no Peru, e o Conselho de Psicologia do Peru, né, o Colégio de Psicólogos do Peru, esse é o nome, convida o Brasil para fazer uma
para fazer um discurso no parlamento peruano, né? E fui, né? Tive a oportunidade na época de falar em 2 parlamentos, né? No parlamento de Arequipa, que é na região serrana do Peru, e no parlamento de Lima, onde eu pude fazer conferências, fiz audiências públicas contando a experiência do Brasil, dizendo o quanto foi transformador para a saúde mental a presença da psicologia na lei de saúde mental brasileira, e que seria um grande retrocesso caso aquela lei fosse aprovada daquele jeito no Peru. Fui entrevistado por muitas televisões peruanas, né? E tivemos um grande êxito, né? A partir disso, a lei se modifica, a lei ainda não foi aprovada, o Peru ainda não tem uma lei de saúde mental, mas o fantasma de um projeto de lei que excluísse a psicologia peruana não existe mais, e muito por conta do modo como o Brasil foi contar a sua história, né? Esse é um bom exemplo, eu tenho, gosto muito de pensar isso, porque eu acho que pensar a América Latina, pensar o Sul global, né? Não só a América Latina, pensar o Sul global é pensar que temos psicologias que precisam se parecer, porque vivemos em países afetados por os mesmos problemas, né? Recentemente, eu sou professor de uma universidade em Moçambique, né? Moçambique é um país que só possui um curso de doutorado em psicologia e só possui 2 doutores em psicologia. Então, uma que se graduou na Itália e outra que se graduou no Brasil, que foi meu orientando na FRJ, o Augusto, que é inclusive o presidente do Conselho de Psicologia de Moçambique. E a gente faz uma parceria Brasil-Moçambique, né, de modo que a única possibilidade de formar doutores em psicologia em Moçambique é que professores brasileiros estejam junto a essas formações. Eu sou um desses professores e esse é um exemplo, né? Quando a gente pensa numa psicologia forte, a psicologia forte é a psicologia do Sul global forte. Porque a psicologia do Sul global era uma psicologia muito articulada aos problemas do Sul global, que nada se parece com a realidade do hemisfério norte. O psicólogo que se forma para ser psicólogo na Dinamarca, ele não precisa pensar em políticas de enfrentamento à desigualdade, ele não precisa pensar em políticas de enfrentamento à violência, que é um país com outra realidade social, uma outra forma de se construir. Portanto, a gente precisa olhar para o Sul global, pensar em que sentido os nossos problemas se parecem, para inventarmos psicologias que também se pareçam. Mas isso só é possível com articulação. E essa articulação só é possível quando a gente se olha e percebe o quanto a gente pode se ajudar. Então, para mim foi uma grande oportunidade ter sido presidente, né, do CFP nesse período, exatamente porque me produziu esse processo de articulação. Um outro exemplo, né, Nova Zelândia. A presidenta do Conselho de Psicologia da Nova Zelândia é uma indígena maori. Há pouco tempo, inclusive, teve um vídeo que viralizou no parlamento neozelandês, né, por conta do haka, exatamente. A presidenta da Nova Zelândia, a presidenta da psicologia da Nova Zelândia, ela é uma indígena maori, inclusive com tatuagens no rosto, como são os indígenas maori. E eu estava com ela num evento na República Tcheca, aquele mesmo que eu fiz a conferência de abertura, e pudemos falar sobre a articulação do Brasil em relação aos povos originários, em especial por conta de um posicionamento da psicologia brasileira contra todos os processos anti-demarcação indígena. Nós temos, a psicologia brasileira tem um card, né, que se posicionou na época, e eu mostrei aquele card para ela. E hoje, o Conselho Federal de Psicologia da Nova Zelândia tem um muro pintado com imagens sobre psicologias e povos originários, e a do Brasil está lá. É um grande exemplo do que a gente pode fazer, né? Então, hoje, os psicólogos neozelandeses sabem que o Brasil tem um posicionamento dos povos originários, sabem que o Brasil possui uma referência técnica de como atuar nos povos originários. Nós temos uma de povos indígenas, referências técnicas para psicólogas e psicólogos que atuam com povos indígenas, foi lançada na minha gestão, e recentemente, foi lançada há menos de um mês, referências técnicas para psicólogas e psicólogos que atuam com povos quilombolas. São 2 referências que foram produzidas
nessa gestão minha como presidente. Para mim é um orgulho enorme, não somente poder chamar essa atenção no Brasil, como chamar a atenção de psicólogos que estão do outro lado do mundo para dizer: aqui nós também temos povos originários, não somos maoris, mas aqui também nós temos problemas que se parecem e como essas duas psicologias, que a princípio são tão distantes, elas podem se articular através de uma luta em comum. Olha, é inspirador ouvir tudo isso. Obrigado a você pelo seu trabalho, a aqueles que caminham com você no CFP e aqueles que caminham no CRP, nos CRPs do nosso país, e já nos encaminhando para o que é o final desse nosso bate-papo, essencial para a formação dos nossos amigos psicólogos do curso de psicologia aqui na Estácio de Angra dos Reis. Eu queria destacar 3 desafios que nós entendemos hoje muito atuais na nossa profissão, na profissão de psicologia, e queria que você discorresse sobre eles e também trouxesse aqueles outros desafios éticos, por exemplo, que você pode verificar a partir da sua atuação enquanto profissional psicólogo e presidente do CFP. O primeiro seria essa questão das inteligências artificiais no tratamento de debilidades psíquicas. Como você enxerga esse desafio? Como fazer para solucionar isso? Entendermos que um psicólogo jamais poderá ser substituído por uma inteligência artificial. E o segundo seria... eu estou juntando as perguntas porque o tempo está acabando, então a gente tem que aproveitar a sua eloquência para a gente tentar matar todos os temas. E o segundo seria a importância de ter profissionais filiados aos seus conselhos regionais, como isso impacta a não filiação, o que nos leva a um problema que talvez devesse ser tema só ele de um podcast todo, que é também a atuação de profissionais não vinculados ao CFP em terapias ditas psicológicas. E aí também coaches e como são esses desafios enquanto presidente do Conselho Federal. Primeiro, o desafio sobre a inteligência artificial. Bom, todas as pessoas que trabalham de alguma forma com a inteligência artificial quer produzir um texto e quer utilizar a inteligência artificial como uma sistematizadora daquele texto, já entendeu que para que a inteligência artificial possa fazer o que você quer, você precisa de um comando muito direto. São chamados prompts. Sem bons prompts, não há inteligência artificial possível que possa te ajudar na construção de uma tarefa. A questão é que o sujeito em sofrimento, ele não tem os seus prompts construídos. A inteligência artificial, ela só funciona com comandos diretos e concisos. Acontece que esse sujeito, em processo terapêutico, ele faz isso para construir seus próprios prompts. Porque se ele tivesse os comandos da sua vida muito bem delineados, talvez ele não estivesse sofrendo. O sofrimento, ele é exatamente por conta disso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a inteligência artificial, ela necessita da palavra manifesta. Necessita. Só que a gente não fala somente com palavras. A gente fala com silêncio, a gente fala com reticências, a gente fala com contradições. A inteligência artificial, ela não é capaz de entender o que não é palavra manifesta. Portanto, ela jamais nos costura. Ela pode ser uma boa sistematizadora de dados. Eu não nego, a importância da inteligência artificial na psicologia. Por exemplo, para um psicólogo sistematizar o seu prontuário, ela pode ser muito eficaz, porque ela é boa sistematizadora de dados. Mas ela não é boa raciocinadora. Ela não consegue articular com o sujeito
naquilo que ele não sabe sobre si. Ela só consegue aquilo que ele sabe e fala. E aí, quem conhece o mínimo de processo psicoterapêutico sabe que jamais seremos substituídos por ela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre profissionais que... A filiação dos profissionais ao CFP, Isso. aos CRPs, e que nos leva também a Primeiro, é importante dizer que é obrigatório, né? Só podemos atuar como psicólogos ou psicólogas no Brasil com registro no Conselho Regional. O censo de 2022 nos apontou, diferente do que todos nós pensávamos, né? Porque eu sempre falo, né? Nós temos 500, no dia de hoje são 553.007 profissionais de psicologia no Brasil. Eu sempre gosto de consultar os números antes de uma palestra, porque eu gosto de tê-los muito bem delineados. A gente sempre achou, eu sei que 553.007 psicólogos são os registrados nos 24 conselhos regionais. Esse é o número que a gente tem. O Conselho de Psicologia ele não sabe, o psicólogo que se forma e não se registra, ele não existe para a psicologia. Então, ele não é dado. E nós sempre achávamos que existe um número muito grande de pessoas que não se registram. Isso não é verdade. O censo 2022 nos apontou que 97% dos graduados se registram. Portanto, é um mínimo que não se registra, mas é muito bom dizer para você que está aqui nos assistindo que sim, é obrigatório. O exercício da psicologia no Brasil só é feito a partir de um psicólogo registrado no Conselho Regional de Psicologia. Se ele atua em mais um estado, ele pode ter a inscrição secundária, mas ele não pode não ter inscrição. Ele pode atuar com outra coisa, não com psicologia. Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante é que há muitos profissionais que passaram a querer fazer algo parecido com psicologia, mesmo não sendo psicólogos. Psicoterapia é própria do psicólogo. Não ainda. Então, a luta para que isso seja. A luta para que isso seja. E já entendemos que não será somente do psicólogo. Teremos que levar juntos os psiquiatras, senão não tem lei possível aprovada. Mas a luta hoje é que a gente tenha em breve uma lei que possa assegurar que a psicoterapia no Brasil só pode ser feita por psicólogos e sociais. Nos planos de saúde já é assim, né? No plano de saúde, nenhum profissional que não seja psicólogo ou psiquiatra se cadastra no rol de procedimentos da psicoterapia. Mas nós não temos nada que possa regular aquele consultório que é montado e que trabalha de forma autônoma, né? Ainda. Mas hoje a gente tem uma sugestão legislativa, a 8 de 2024, que vai se transformar em projeto de lei, cuja relatora é a única senadora psicóloga que nós temos no Brasil, senadora Mara Gabrilli, atual relatora desse projeto. E a proposta é que um dia a gente possa comemorar a lei que restringe a prática da psicoterapia. Mas hoje, efetivamente, não temos. Importante, aí fica um dever de casa, né? Para quem for substituí-lo a partir de dezembro, fica como um dever de casa essa necessidade de que as psicoterapias sejam práticas próprias e exclusivas dos profissionais psicólogos, psiquiatras. E certamente alguém me substituirá porque não sou candidato à reeleição como presidente. Sim. E agora, para a gente terminar mesmo, eu gostaria que você, primeiro, te agradecer, Pedro, imensamente. Você é uma pessoa, eu posso dizer, das mais importantes da psicologia no país e no mundo. E você está sentado aqui diante de um estudante de 6º período da Estácio de Sá, com os colegas todos aqui, ó, no backstage, olhando para nós com as plaquinhas. É uma vitória que, assim, eu jamais, e acredito que os colegas aqui com quem eu divido esse trabalho, jamais poderíamos imaginar que o nosso primeiro episódio seria com o presidente do CFP, uma pessoa tão capaz, tão gentil, tão solícita, tão gente da gente, né? A gente, presidente do CFP, bacana, obrigado mesmo, de verdade. E antes das suas considerações finais, gostaria que você deixasse um recado para nós, estudantes, para eu que estou aqui, para os meus colegas que estão aqui, aqueles que vão nos assistir
pelo YouTube, em Angra dos Reis, no nosso estado, no Brasil. A gente não sabe qual o alcance que isso vai ter, espera que seja grande. Para que nós tenhamos, como alunos, como a gente pode contribuir para essa psicologia plural, ética, comprometida com políticas públicas e os direitos humanos, que é aquilo que você tão bem trabalha. Primeiro, eu quero dizer que eu estou aqui por um dever de ofício, né? Porque seria muito contraditório se eu comemorasse o fato de que a psicologia se interiorizou e não acreditasse que a minha presença não se faria também nesses interiores. Então, assim como o presidente do Conselho Federal de Psicologia precisa estar em Portugal e ser recebido pelo presidente da República, ele também precisa estar em Angra dos Reis na Semana de Psicologia da Universidade de Estácio de Sá. É nítido que eu não tenho agenda para receber, para atender todos os convites que chegam, mas eu preciso fazer um esforço para estar nesses lugares. E a psicologia, eu acredito nisso, né? A psicologia sem um fim social, ela seria a maior das futilidades. Perfumaria. Seria uma perfumaria. E a gente não pode deixar reduzir a psicologia às futilidades. E como é que a gente faz isso? É conversando com quem está na base. Né? E quem está na base? É o psicólogo que está lá no SUS, no SUAS. É o psicólogo que está na defensoria, no Ministério Público, na polícia. Mas é também um estudante de psicologia. Né? Então, eu estou aqui porque eu entendo a importância de estar aqui. Eu não vim para cá porque eu queria passar um dia em Angra dos Reis. Né? Embora tenha sido um dia muito agradável. Eu estou aqui porque eu entendo a importância de estar aqui. Eu entendo que quando eu estou aqui, eu não sou o Pedro. Eu sou o Conselho Federal de Psicologia. Eu sou o presidente do Conselho Federal de Psicologia. E eu preciso estar aqui por isso. Eu acredito nessa psicologia com um fim social. E o fim social da psicologia cabe muita coisa. Cabe toda essa pluriversidade da profissão. E eu queria dizer que a gente comemora muito o fato da psicologia ter ido para as políticas públicas porque ela não estava lá. Mas é preciso dizer que a psicologia que é feita na psicologia clínica, ela importa muito para a gente também. Ela é também uma política pública de cuidado. E não existe psicologia sem cuidado. Aliás, eu acho que a melhor definição de psicologia é cuidado que transforma. Eu acredito nisso. Não é por acaso que nós somos uma profissão marcada por relações de gênero. Somos nós dois homens nessa entrevista. Mas nós sabemos que nós não somos a maioria. Hoje são 86% de mulheres na profissão. E por que são tantas mulheres? Porque na construção de gênero, a gente aprende que somente às mulheres cabe o cuidado. Por isso que nem eu nem você ganhamos bonecas nos nossos natais. Porque acreditavam que cuidado não era para nós, homens. E a gente acaba reproduzindo acreditando nisso, tanto que temos tão poucos homens da profissão, percentualmente falando. Por isso, que é uma profissão de cuidado. E esse cuidado que transforma, você pode transformar também as relações de gênero. E é por isso que nós dois estamos aqui. Para dizer que o cuidado também é para nós, homens psicólogos. Isso não significa invalidar a importância das mulheres na profissão e lembrar que quando nós falamos de nós falamos que somos psicólogas. 27 de agosto é o dia da psicóloga. E se os homens não se veem nessa formação, eles que se cuidem e se tratem. Né? Porque as mulheres passaram a vida inteira ouvindo dia do psicólogo e entendendo que era com elas também. Então agora é a vez da gente experimentar isso. Né? Tenho orgulho de dizer 27 de agosto é o dia da psicóloga e eu me incluo nesse grupo de psicólogos. Mesmo porque nesse ambiente que nós estamos aqui, psicólogas, vocês não estão vendo, mas vou botar uma foto depois em algum lugar, psicólogas, a professora, os colegas, você e eu, por que não? Gostaria de, mais uma vez, agradecer, pedir que a professora Monique, junto com a Edilene, viessem aqui
entregar uma pequena lembrancinha que nós fizemos para você com muito carinho, para te agradecer. Eu vou voltar cheio de presentes. A Edilene, nossa colega de curso, psicóloga que será, né, Edilene? Nossa, é pesado! E a professora Monique, responsável por esse projeto, que já está aí às lágrimas. Para quem nos assiste, quero dizer que não é papel, viu? É pesado, é verdade, não é fake não. Obrigado, obrigado. Pela sua conversa. E é isso, Pedro. Obrigado. Vou dar sua mão aqui. Muito obrigado mesmo pela sua gentileza. E, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do Psicopapos, esse podcast que quer psicologizar a Estácio de Sá, que quer psicologizar nossa cidade, esse país, por que não? O mundo, por que não? E nós agradecemos a presença de cada um de vocês aqui, que nos vem. Pedro, esse troféu é seu, tá? Você é o campeão do Psicopapos nesse nosso primeiro episódio. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado por sua paciência, pela sua audiência, e nós nos vemos em breve, no próximo episódio, comigo apresentando, ou qualquer das colegas psicólogas que estão aqui, das colegas psicólogas que estão aqui, porque isso é um trabalho plural, é um trabalho de todos, feito com muito amor, muito carinho, e sem você ele não existe. Obrigado mesmo. Até a próxima.